Graça e paz, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus, guerreiros e guerreiras. Eu me chamo Adriana Pimentel e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre agressão à mulher. Esse tema chato, né? Esse tema que é o que mais a gente vê, meus amados, todos os santos dias que o Senhor criou. Mulheres sendo espancadas, agredidas e até mortas pelos seus companheiros. E ontem eu vi uma cena que me deixou constrangida, me deixou chateada e triste. Desculpa, eu tô simples, como realmente sou. Tirei aqui a touca, estou no meu trabalho, aí tirei a touca e estou sem maquiagem, estou bem natural, mas isso não importa. Aí tirei um pouquinho de tempo para trazer essa mensagem e espero ajudar outras pessoas. E vou também trazer um texto bíblico para que vocês vejam como é que o homem tem que tratar a esposa, né? Está em Efésios 5:28. Já preparem aí a Bíblia de vocês. Então, meus amados, a gente não pode se permitir esse tipo de situação, esse tipo de violência. Eu sempre falo assim, não dá para viver, separa. Agora, se permitir ser saco de pancada de um homem, isso é falta de amor próprio, é frustrante, sabe? Eu não consigo entender e eu não consigo, eu nunca tinha visto, né, só ouvido falar. Eu estava aqui na frente ontem sentada porque quando não tem nada para fazer, eu me sento aqui na frente e fico olhando os carros passar, que é na principal. Eu estava aqui sentada e passou uma mulher que eu conheço. Ela costuma se permitir, se permitir que o marido dela espanque ela, maltrata. Ela é uma mulher até jeitosa. E não importa se ela é uma pessoa que bebe, enfim, não importa, porque é mulher. É um ser humano, e eu como mulher, ela podia ser uma de rua, sem dono, como diz as pessoas, andasse nua, fosse prostituta, não importa o que ela fosse, mas ela é mulher, um ser humano, um ser frágil. E Deus não criou a mulher para passar por isso, não, um ser humano nenhum. Então eu fico perguntando, que homem fraco é esse? Que é capaz de bater no ser humano, mulher? Será que ele teria coragem de enfrentar um homem igual a ele? Porque eu olho pro camarada e vejo um saco de lixo. Cara sem corpo físico pra... que se outro homem chegar nele, só faz assim com o dedo, ele cai. E fazer isso com uma mulher, um mulherão, até mais que ele. Eu tenho filhos, eu fico olhando assim, meu Deus, como é que os filhos, adolescentes já, vê uma situação dessa? Tem filhos que não são dele também, já são de outro. Imagina uma situação dessa. Que mente, né, ficam esses filhos, porque eu fico me imaginando numa situação dessa, Deus me livre. Eu tive sim um relacionamento abusivo, mas abusivo em termos de palavras, agressão verbal, que não deixa de ser violência. E eu tenho uma filha que na época tinha 8 anos e eu já estava me incomodando dela estar vendo aquilo, do pai fazendo aquela situação. E eu tive que tomar uma atitude, separar, para minha filha não crescer naquela situação. O que mais as pessoas me falavam, a família dele, a minha, não permita, sua filha vai ter problema, né? Vai ter problemas emocionais por conta de estar numa situação dessa. E eu fiquei colocando aquilo na cabeça e realmente eu não suportava mais a minha filha vendo aquilo. Mas não cheguei a ser agredida dessa forma aí, violenta. Então, essa senhora passou com
um pano na mão, creio que estava enxugando algum sangue, porque eu não vi outros machucados nela, mas a primeira coisa que eu vi, pra mim, me deu uma angústia, me deu uma coisa, uma sensação tão ruim, foi o olho dela, roxo e alto assim, todo machucado. Hoje deve estar horrível. Eu nunca tinha visto uma cena pessoalmente. E aí eu creio que ela foi para casa de algum parente. Aí quando ela voltou, umas 2 horas depois, ela voltou com o braço na tipóia, com um negócio aqui, né? Não sei se ela amarrou um pano, eu não sei, eu sei que ela tava assim. E com o olho mais fechado ainda, só enxergando com um. Eu creio que hoje ela deve estar pior. E foi para casa. E eu comecei a suplicar a Deus por essa mulher. Orar, Senhor, tenha misericórdia, cuida dessa criatura. Abre os olhos espirituais. Comecei a clamar ao Senhor. E passei a noite, hoje orando de madrugada e pedindo ao Senhor pela vida daquela mulher. Quando foi hoje que eu abri aqui o ponto, ele ia passando. E eu, meu Deus, olhei para ele e não suportei o nojo. Porque é uma coisa que me dá ânsia, e se eu fosse autoridade, eu não permitia um negócio desse, não permitia, sinceramente. Então vamos para o texto, vou ser bem rapidinho, senão chega o cliente. Vamos para o texto de Efésios 5:28, que diz assim: que os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Bom, a partir do momento que você deixa, né, sua família para assumir uma relação com um companheiro, uma companheira, construir uma família, você tem que pensar bem, mulherada, pensar bem, conhecer a pessoa, porque às vezes você está casando com um monstro, com um assassino, né, com seu assassino. E com seu assassino lentamente, né? Porque às vezes você vai morrendo lentamente com palavras, né? Com humilhação. E é necessário conhecer antes, porque quem assiste jornal, eu não gosto muito de assistir, às vezes, mas a gente acaba assistindo sem querer, que a gente fica aqui olhando a rede social e aparece. E quantos assassinatos, né, de pessoas que acabaram de se casar, e por ciúmes, psicopatia mesmo. Quantos relacionamentos? Eu vim de um relacionamento abusivo, dessa forma aí, de espancamento, nesse grau. Eu nasci de um pai e uma mãe que viveu assim, e se casaram, tudo direitinho. Minha mãe casou com ele, primeiro namorado, tudo direitinho. E não viveu. Ela suportou até um certo tempo, depois ela tomou uma atitude. E meu pai não é nenhum viciado não, viu? Nem bebe, nem fuma. Que isso também não tem nada a ver. Não se iludam porque não bebe nem fuma. Nada a ver. Lógico que a bebida, ela desencadeia esse comportamento. Se a pessoa já for agressiva, né? Quando a pessoa é agressiva, não precisa de bebida não, nem de droga, nem de nada. Pelo contrário, tem pessoas que até usam isso e não são agressivas. Bom, eu não posso nem botar a culpa na bebida, né? Agora, quanto ao meu companheiro, ele já é agressivo em si, ele já é estourado. Então, com a bebida, só aumentava de falar palavras de baixo calão, palavras agressivas que maltratam mais que um tapa. Mas deixa pra lá, né? E ele é assim com qualquer mulher. Agora com os amigos não, é maravilhoso. Quem conhece diz que ele não é assim. Mas com as mulheres é. Infelizmente com as mulheres ele é agressivo. Não sei bem ao certo e sei, né?
mas isso cabe a ele buscar essa ajuda e se curar, mas isso já é um trauma de infância, né, de família. Bom, então, homem, você que gosta de espancar, mulher, que tem esse hábito horrível, se trate. Você teria coragem de espancar um homem? Então, você não teria. Agora, mulher, você quer dar uma de machão. Deformar o rosto, agredir, espancar, dar chute, matar até, né? E você gostaria que alguém fizesse isso com você, desse um murro no seu olho para estourar? Você gostaria que alguém quebrasse o seu braço, suas costelas, espancasse tudo, você ficasse todo roxo e matasse? Você não gostaria. Eu creio que ninguém gostaria. Então a palavra do Senhor fala que nós temos que amar o nosso cônjuge. Isso também em relação à mulher, né? Tem mulher agressiva que não faz isso com o homem, mas é mais raro. Você gostaria de ver seu corpo deformado? Então, meus amados, para concluir esse vídeo, eu tive que dar uma pausa porque chegou o cliente. O conselho que eu dou a vocês, mulheres, é se amem mais, não se permitam a esse tipo de relacionamento, e não se iludam. Meu marido, meu companheiro, namorado, não importa, ele só me agride verbalmente, ele só é grosso, bruto, mas ele nunca me bateu. Não se iludam também, porque a agressão verbal é agressão do mesmo jeito. Se você nunca fez terapia, não vai entender. Mas o homem que dá murro nas coisas é porque ele quer bater em você. Ele ali tá dando murro, quebrando as coisas, porque ele queria quebrar a sua cara, quebrar você todinha. Não se iluda não, não seja emocionada não. Mas ele é esperto um pouco e pensa assim, não, ela vai me prender, eu não quero ir pra cadeia, vou pra Maria da Penha, então vou socar as coisas, vou quebrar, porque para não quebrar a cara dela. E eu já ouvi muitos homens dizer isso, sabe? Eu não vou mentir não, eu bato nas coisas pra não quebrar a cara de fulano, eu me seguro. Então isso quer dizer que pela cabeça da pessoa passa a ideia de lhe quebrar todinha. Então não aceite nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de tortura. Na primeira possibilidade, você já deu um basta, porque depois que vicia, e você que está iniciando um namoro principalmente, né? Você já veja, já fique atento às reações, né, o comportamento, para que você não insista, porque o primeiro comportamento estranho você já deu um basta. Se não, porque tem pessoas que escondem um pouco, camufla, mas depois que tá junto no dia a dia, que já pegou a presa, aí pensa que pode fazer o que quiser. Então, se você se ama, você se valoriza, não se permita isso não, porque a mulher, ela pode viver sem sexo, ela pode viver sem homem, e ela se mantém, trabalha, luta pelos seus objetivos. As mulheres de hoje conseguem sua própria estabilidade, seu carro, sua moto, sua casa, seu emprego bom, não precisa de homem para manter ela. Já se foi o tempo de viver com uma pessoa levando desaforos, aguentando, suportando tudo, porque tinha que viver. Não existe isso. E nem venha colocar religião no meio, porque Deus não se agrada desse tipo de coisa, tá certo? Não estou aqui aconselhando ninguém a se separar, pelo contrário, ficar atento aos sinais antes de se envolver. E se você vive com uma pessoa dessas, pelo amor de Deus, né? Então você não sabe o que é amor, você não tem um espelho para se olhar, você não tem coragem de trabalhar, você não tem coragem de enfrentar a vida sozinho. Porque homem nenhum merece o seu esforço assim, dessa forma, né? Você não pode passar por isso nem por causa de filho, nem pensar no que a sociedade vai pensar, no que seus pais vão pensar. Se você não pode mais voltar para casa, porque na casa de seus pais vai ser pior, você vai
trabalhar, aluga nem que seja um kitnet e vai morar sozinha. Se você corre risco de vida, procure a justiça. Mude de cidade, faça qualquer coisa, mas se liberte dessa opressão, dessa penitenciária, porque isso é uma penitenciária, né? E mudar de companheiro também é o mesmo que mudar de penitenciária, de prisão. Muitas das vezes você muda achando que a pessoa vai ser melhor e não é. E não se iluda, como eu falei, não se iluda com homem, porque bebe ou não bebe, né? Tem muitos que não bebem, mas são super agressivos. Enfim, a sua vida é mais importante, o seu corpo, né? A sua liberdade. Procure Jesus, né? Procure ocupar sua mente, procure ficar na presença do Senhor, vá conhecer mais do Senhor, porque Ele é o único que não vai te maltratar, não vai te humilhar, vai te cuidar, vai dar carinho. Ele é o único que te ama de verdade. Ser humano não. O ser humano ele mente, ele maltrata, ele não se importa com os sentimentos. O ser humano é cruel. O ser humano ele é carne, ele tem na maioria das vezes não está se importando, não tem sentimento, não está nem aí. É raro, se contando assim nos dedos, o homem que se importa com o sentimento da mulher, que quer ficar do lado da mulher se ela ficar doente, vai entender que ela está envelhecendo, que está com rugas, que está caindo, a lei da gravidade tá, né? Que a pele está ficando flácida, que não está mais, né, aquele corpinho em dias. Apesar que hoje em dia tem academia, você tem uma alimentação saudável, fazer uma caminhada, dá para manter. Mas ninguém fica livre da velhice, por mais dinheiro que tenha, porque eu acho terrível a pessoa toda emplastificada, querendo ter você com 50, com 60, querendo ter um corpo de 20. Eu acho bonito você envelhecer naturalmente e manter seu corpo, né, sua saúde, até para sua saúde. Agora, ser escravo de beleza, eu não concordo. Então é isso, mulheres. Se amem, cuide da sua saúde, principalmente da sua saúde mental. A saúde mental vale mais do que qualquer outra coisa, tá certo? Procurem ajuda psicológica se você não está conseguindo lidar com isso. Mas não se frustrem, não entrem em depressão, não queiram tirar a própria vida por causa de ninguém. Se você foi traído, se você está sendo humilhado, se você não está sendo reconhecido ou reconhecida. Não. Ninguém, ser humano nenhum, vale a pena tanto sacrifício, tá certo? Sacrifício vale a pena por Jesus, porque Ele se sacrificou por nós. Então esse é um conselho que eu dou, espero que venha ajudar algumas mulheres, porque eu mesma não aceito isso. Eu não aceito. Eu escolhi ficar só justamente para não aceitar esse tipo de coisa, né? Então, quem já tem mais de 3 décadas já entende. Mas essas meninas, né, adolescentes que têm 2 décadas, né, que nem 2 têm ainda, elas estão iludidas, apaixonadas, achando que vai mudar a pessoa, e não vai, né? Não vai, porque ninguém muda ninguém. Então se amem primeiro, sejam apaixonados por si próprios, a ponto de não permitir que nenhum canalha agressivo, narcisista, manipulador venha dizer que você vale menos, tá certo? Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Fica na paz.